um caso concreto, né? A metodologia Recuperium, a metodologia a ser ensinada na nossa mentoria, aplicada a um caso concreto, para que a gente veja de fato os efeitos da metodologia sendo aplicada. Bom, Andressa, o caso de hoje que a gente trouxe aqui para bater um papo é um processo até que para os padrões dos processos que chegam para nós, um processo novo, né, 2012, processo só de 10 anos, que teve o seu trânsito em julgado e início de execução em 2017, ou seja, para os padrões brasileiros de devedor profissional, né, execuções, cobranças contra devedores profissionais, processo até que recente, 5 anos, sem que haja qualquer tipo de penhora, bloqueio, nem nada disso. Então, em 5 anos, o advogado, com todas as diligências, todos os sistemas que o Poder Judiciário detém, fez as pesquisas e não encontrou absolutamente nada. Muito bem. O advogado, então, procurou a Recuperium para implementar uma investigação patrimonial. E aí, põe na tela aí, editor, quais foram as linhas de investigação que a gente adotou. Primeira delas, ocultação patrimonial e sucessão empresarial em empresas do mesmo grupo econômico. Utilização de terceiros sem grau de parentesco para operações da empresa. Constituição de empresas em endereço inexistente no mesmo conglomerado de imóveis das empresas do grupo. E por fim, bens imóveis avaliados em mais de 22 milhões de reais, localizados em nome de empresas do grupo. Nesse caso é interessante a gente falar do momento que esse caso chegou pra gente, né? Você citando agora os caminhos que a gente abriu, é interessante a gente puxar a história mesmo de quando o processo chegou, embora seja um processo recente, esse processo ele iniciou em 2012, a fase de conhecimento e a fase de execução em 2017, mas o credor chegou pra gente sem nenhuma expectativa de recebimento. Por quê? Esse processo, a empresa, na verdade o devedor, né, uma pessoa jurídica, essa empresa estava com a inscrição anulada nos órgãos de registro. A inscrição JUSCESP, né? Ou seja, a Junta Comercial do Estado, nesse caso o Estado de São Paulo, então JUSCESP. Então o credor quando chega, ele já chega com uma expectativa baixa, né? Olha, eu já puxei, o nome da empresa, a empresa está com inscrição anulada, ou seja, ela já nem existe mais, e a questão era os sócios, né? Vocês podem verificar se os sócios são solventes? Exato, na verdade, nesse caso, um dos sócios, a inscrição foi anulada justamente porque um dos sócios havia falecido e essa inscrição, a constituição dessa empresa se deu após a data da morte desse sócio que estava no quadro societário. Então a JUSCESP já nem aceitou o registro dessa No primeiro empresa. momento aceitou, depois, Exato. por ato do presidente da própria junta comercial, esse registro foi anulado, né? Exato. E aí o cenário que o cliente tinha era de, olha, já gastei desde 2012 recursos para ir atrás desse credor, agora o registro dele foi anulado, pelo que eu vi aqui, o sócio que faleceu não tem patrimônio, o outro sócio já também não tem nada no nome, já deve para Deus e para o mundo, tem uma dívida aí com outros vários credores, preferenciais inclusive. E o que eu faço? Gasto mais recurso com isso? Continuo aí buscando uma desconsideração da personalidade jurídica ou já paro por aqui, aceito meu prejuízo e acabou? Certo. Aí, caso então, esse é o panorama geral da situação do credor neste caso concreto que a gente está tratando aqui. Muito bem. O que fazer? E aí é que entra a metodologia da Recuperium sendo aplicada e gerando resultados inesperados. Veja só, pelo quadro que a Andressa acabou de descrever aqui, né? Qual a expectativa do credor? Quase zero. Eu vou ir atrás do sócio falecido. Na verdade, ele já estava na expectativa de que o inventário fosse aberto e de que haveria bens a recuperar no inventário, né? E ao longo da investigação, nós vimos que essa linha de execução, essa linha de investigação que o credor inicialmente imaginava ser trilhada não ia levar para lugar nenhum, né? Não ia gerar
resultado nenhum, não é verdade? Exato. E nesse caso em específico, a gente, logo de cara, na hora que chegou a documentação aqui, o processo para a gente analisar, a gente já identificou possíveis indícios de fraude, porque além da anulação que a gente teve no órgão registral, a gente verificou também que a empresa ela foi constituída em um endereço inexistente. Então, toda vez que o oficial de justiça batia lá, ele verificava e voltava com a certidão de que esse número não existia. E olha só, olha isso, Brasil. Olha só a situação que hoje a gente encontra no Poder Judiciário. A pessoa jurídica, ela é constituída, a pessoa de má fé que está constituindo uma pessoa jurídica, já pensando em aplicar um golpe com aquela pessoa jurídica, coloca no endereço da pessoa jurídica um número inexistente na rua. O que isso provoca? Amanhã, quando houver uma insolvência de um crédito, uma insatisfação de um pagamento, um processo judicial, o oficial de justiça, o carteiro vai citar a empresa, vai intimar a empresa de algum ato processual, chega lá, o carteiro retorna com o aviso de recebimento, o oficial de justiça com uma certidão dizendo, olha, esse número não existe na rua. E aí o credor faz o quê? Exatamente o que acontece em muitos dos casos. E nesse caso a gente fala de uma anulação, né, por fraude. A empresa já foi constituída provavelmente com intuito fraudulento, que foi o que a gente confirmou depois na investigação. Mas é muito comum também hoje chegar em casos aqui para investigação que as empresas estão inaptas por omissão de declaração. Eles simplesmente param de operar com aquele CNPJ e aí o credor fica batendo no endereço que está lá e não encontra também. Mas tem esses outros casos que a empresa, além de ser, né, o CNPJ às vezes até fantasma, foi criado justamente para criar essa confusão aí. Tem casos que a gente tem esse endereço falso, né? Eles colocam e buscam. E é importante destacar que um dos passos dessa metodologia, dentro de um dos módulos do curso que a gente vai ensinar os advogados de credores a encontrar esse patrimônio, nós vamos ensinar como ele vai selecionar o melhor endereço, o que a gente chama de endereço mais quente. Por quê? Na confrontação de informações, ou seja, eu vou levantar muitas informações, nós vamos te ensinar a organizar essas informações, te instrumentalizando para fazer essa organização. Para quê? Para que quando você olha o quadro geral de informações, você consiga identificar qual é de fato o endereço que ele ocupa. E aí, no processo, eu vou indicar o endereço mais quente. Por quê? Você já salientou bem, a gente tem casos no judiciário que ficam 10 anos procurando um endereço, né? 5 anos de processo procurando um endereço, uma citação, procurando um endereço para citação do devedor. Veja só quanto tempo perdido, quanto dinheiro investido, né? Porque não é só o tempo que também tem o seu custo, mas o investimento que o credor tem que fazer no processo judicial, com o recolhimento de custas, de taxas, diligências de oficial de justiça e eventualmente até a expedição de uma carta precatória para outro município, para outra comarca. E isso tudo tem um custo para o credor que já não recebeu o seu crédito. Então isso tudo vai dificultando cada vez mais o meu processo de cobrança. Por isso eu preciso agir com estratégia. É a estratégia, de novo, que vai me colocar um passo à frente do devedor, onde a gente vai conseguir antecipar a produção de provas, e essa produção de provas é que vai fazer com que eu consiga ser mais assertivo na cobrança, encontrar o devedor e o seu patrimônio com o menor custo possível. Isso é muito importante também da gente destacar dentro dessa metodologia. E já que a gente está falando disso, né, é um ponto muito importante para frisar a questão do endereço, porque é uma informação que as pessoas geralmente têm essa informação lá no processo, é um dado público, as informações que o oficial de justiça traz também na certificação, então, só que não é feito um cruzamento e geralmente é nesse cruzamento que a gente consegue enriquecer informações, porque muitas vezes, por exemplo, a gente chega na informação de que aquela empresa não está funcionando no local, mas tem uma outra empresa, que é uma sucessora, né, que está no mesmo ramo, identidade de sócios, identidade de endereço, de objeto social.
a partir da simples consulta do endereço, que é algo que as pessoas geralmente não digam. Bateu lá, o oficial de justiça não localizou, parte-se do pressuposto que a empresa fechou, não está lá mesmo, vamos pedir uma pesquisa de endereços no processo, e aí, tempo que segue, ninguém, né? E o tempo é favorável ao devedor. Exatamente. Para o devedor é maravilhoso isso, né? Porque aí ele faz o credor ficar lá procurando. Enquanto ele se distrai procurando endereço, ele vai blindando seu patrimônio, investindo em mais camadas de blindagem patrimonial, dificultando muito a vida do credor de desblindar, de desfazer essas camadas de, entre aspas, proteção. Exatamente. E por isso a importância da metodologia. E acho que isso que a gente vai trazer no curso, de não só saber como utilizar, né? Não só como há muitos cursos aí que a gente vê, né? Às vezes até traz essa informação, onde eu busco a informação, mas não trazem o como eu uso, como identificar o perfil daquele devedor, como utilizar aquela informação para agregar valor mesmo no meu processo, para eu conseguir a partir dali reconhecer se tem uma sucessão empresarial, se tem um grupo econômico e outras tantas medidas que a gente consegue a partir, às vezes, de uma única informação, como foi nesse caso aí que a gente vai comentar. No cronograma, né, do nosso curso, os módulos todos que a gente vai explorar, eles vão, entre outros módulos, né, um deles vai ser focado estritamente em fontes abertas. Então, porque isso é fácil, isso custa X reais por mês, você tem acesso ao sistema de dados. Agora, qual é a dificuldade, qual é o problema? A dor. Como usar esses dados? É isso que a gente vai ensinar, a fazer esse cruzamento e desse cruzamento a gente ter um produto efetivo que demonstre para mim onde está o patrimônio escondido, quais as provas eu preciso produzir para convencer o juiz de trazer aquele patrimônio que está em nome de terceiro, em nome de pessoas jurídicas de terceiros, em offshores fora do país, bens onde quer que eles se encontrem, para a gente trazer esses bens, o patrimônio para a execução e a partir daí receber o dinheiro do credor. Focando nesse caso concreto. Então fomos lá, chegamos no processo, medidas judiciais de busca de bens já tinham sido executadas, nenhum alfinete foi detectado, penhorado, arrestado, nada. Muito bem. Fomos buscar, identificamos pessoa jurídica já com inscrição na junta comercial anulada, sócios, um falecido, exato, e o outro sem patrimônio, insolvente total. Exato. Fomos buscar então, bom, qual era a linha de pensamento do advogado do credor que nos procurou? A linha dele era, bom, então vamos buscar patrimônio do falecido para saber se tem algum bem. Ok. A partir daí, primeira pesquisa, árvore genealógica desses sócios constantes no quadro societário. A partir dessa árvore genealógica, a gente pôde identificar terceiros, outras pessoas, ascendentes, descendentes, colaterais e assim por diante. E relacionamentos econômicos, né, que é algo que a gente busca também nessa fase, justamente para verificar se tem empresas, né, em nome de familiares, desses sócios em específico, nessa primeira fase de busca. E isso está lá também nessa nossa metodologia que a gente vai ensinar no curso. Agora, dentro dessa pesquisa, desses relacionamentos econômicos, quando a gente começa a encontrar outras empresas, fala um pouco para a gente como é que foi esse passo de, encontrei relacionamentos econômicos, outras empresas, mas como foi chegar no cabeça da organização o sócio de fato verdadeiro dessa história? Esse caso é muito interessante porque a coleta de provas dele, na nossa metodologia, a gente vê que a gente teve que ir muito além do que as fases iniciais, que geralmente faz ali a árvore genealógica, você já identifica que tem empresa em nome do filho, tem empresa em nome da esposa. Então, geralmente o primeiro grau de blindagem patrimonial ali do devedor é em parentes, pessoas próximas. Só que pessoas que ele tem o controle. Exato. Pessoas que amanhã não vão querer levar embora a empresa, a carteira de clientes, o faturamento, porque a empresa que está em nome de terceiro é que está rodando, é que está gerando faturamento, é que está em atividade. Né? Exato. E nesse caso em específico, essa primeira fase da nossa metodologia não nos demonstrou de cara um indício ali de
grupo econômico com outras pessoas da família. O foco era aqueles sócios, eram os sócios que figuravam no contrato social da pessoa jurídica devedora. Então, era para ali que a gente estava olhando nesse primeiro momento. Né? Exatamente. Mas como foi para chegar no verdadeiro dono? E aí, seguindo a metodologia, a gente vai atrás de outras fontes de dados, que são fontes riquíssimas, e novamente, fontes de dados públicos. Então, a gente foi atrás de processos que envolviam aquele CNPJ. E vou te interromper porque isso também é muito importante, pessoal. Quando a gente fala em fontes abertas, são fontes abertas mesmo. Nós estamos falando de processo judicial disponível na internet. Seja o trabalhista, um processo federal, seja um processo civil de um tribunal de justiça, isso tudo está disponível, público na internet. Atos notariais, né? Mesmo que sejam consultas em cartório, são todas consultas públicas que podem ser feitas por qualquer pessoa, qualquer interessado. E eu acho que isso é um ponto importante para a gente tocar, principalmente com a questão de preocupação de LGPD, até dos escritórios de advocacia. Mas o advogado ele tem base legal para tratamento desses dados, porque a base legal é justamente a cobrança, o processo judicial, que é uma das bases legais expressas lá na LGPD. Porque com a estratégia você vai saber como utilizar essa informação, às vezes até buscar uma negociação extrajudicial para não colocar essa informação organizada, que a gente sabe que é valiosíssima, né, para muitos outros credores, dentro do seu processo. E interessante desse caso, acho muito interessante a gente comentar, que é o seguinte, bom, então fomos lá pesquisarmos processos que envolviam aquela pessoa jurídica. Identificamos um processo trabalhista que relacionava aquela pessoa jurídica como responsável solidária pelo débito trabalhista. Fomos olhar a decisão do processo trabalhista. Na decisão do processo trabalhista, não só a empresa investigada estava no polo passivo, mas como também outros vários CNPJs que aparentemente em nada tinham a ver com o CNPJ investigado, figuravam todos lá na sentença trabalhista como devedores solidários. Aquilo já despertou para nós, acendeu mais uma lâmpada lá no sistema dizendo, olha para lá, verifique o que aconteceu nesse processo. Foi aí que fomos checar. E aí, pessoal, um ponto muito importante que a gente tem que olhar. Produção de provas no trabalhista. No trabalhista, quem são ouvidos na fase de instrução? São ouvidos os empregados da empresa. As testemunhas do reclamante, em regra, são empregados. E as testemunhas do reclamante vão lá para provar os direitos do reclamante, do ex-empregado. E lá eles trazem informações que não constam em nenhum órgão oficial, como se deu exatamente nesse caso. Num dos depoimentos, um dos ex-empregados chega lá e fala, não, olha, o verdadeiro dono da empresa era o fulano de tal. E nesse caso em específico foi bem interessante, porque nesse depoimento que a gente coletou em um processo trabalhista, a pessoa era responsável, eu acho que à época, pelo administrativo, contabilidade da empresa, e foi ela que fez o contrato social dessa empresa que teve a inscrição anulada. Então ela conseguiu apontar, inclusive, quem era o sócio, que também foi incluído no polo passivo da trabalhista. E a partir de então, dentro da nossa metodologia, é o que a gente às vezes fala em loop, né? Apareceram novos investigados, então a gente começou a aplicar novamente toda a metodologia que a gente já tinha feito para o devedor, para as pessoas relacionadas com ele, relacionamentos econômicos que até então não tinham demonstrado nada. E aí a gente passou a aplicar essas novas figuras que apareceram somente nesse momento, né, nessa segunda pesquisa, e a partir daí foram surgindo esses outros caminhos aí que nos levaram até o ouro. Aí do jeito que a gente gosta, né, chegamos no ouro, né, escondido do devedor. Porque, olha, veja, um singelo, inocente processo trabalhista que estava lá no canto, já arquivado há muito tempo, né? Porque os devedores profissionais, em regra, quando os depoimentos acabam trazendo informações que eles não querem que sejam trazidas, eles fazem o quê? Corre para fazer um acordo. Vai lá, faz o acordo, silencia esse cara, extingue esse processo e vamos embora, porque isso aí ficar público dançou. E, em regra, os advogados dos credores não olham para outros processos.
seja para encontrar créditos judiciais, e esse também é um outro passo da nossa metodologia, créditos judiciais que o devedor detenha, né? Em outros processos, em outras comarcas, em outros estados, em outros tribunais, ou para justamente olhar os processos trabalhistas, que é onde a roupa suja é lavada, onde os fatos que acontecem dentro da empresa são expostos em público. E não deu outra, né? A partir do momento que a gente identifica uma testemunha falando, não, olha, o verdadeiro dono da empresa era o fulano de tal. Opa, quem é fulano de tal? Pegamos o nome do fulano de tal e aplicamos o looping. Por quê? A metodologia da Recuperium, ela consiste em 5 passos que a gente vai detalhar mais para frente. Esses 5 passos, eles são feitos primeiro na pessoa jurídica, depois na pessoa física dos sócios e aí nos terceiros que vão aparecendo ao longo da investigação. Então, se a gente, nesse caso, teve o indício, teve uma prova de que o sócio de fato era o fulano de tal, colocamos o CPF do fulano de tal nessa metodologia, aplicando os 5 passos da investigação ao fulano de tal e aí não deu outra, né? Achamos mais de 20 CNPJs em nome do cidadão, sendo que dentro desses 20 CNPJs a gente tinha um conglomerado de madeireiras, era uma empresa do setor de madeira. Né? E nesse conglomerado era justamente o que acontecia, o oficial de justiça ia citar lá, eram todas as empresas devedoras, era um quarteirão, só com empresas do mesmo dono, só que ele não figurava no contrato social de nenhuma das empresas. Só que na hora que a gente vai olhar atos notariais, outra etapa da pesquisa da nossa metodologia, que depois você vai aprender a também realizar essa metodologia. Quando a gente vai olhar, né, para os atos notariais, a gente encontrou procuração outorgando poderes para esse sócio de fato, para gerenciar banco, né, para gerenciar relações do fisco, outorgar procurações judiciais e extrajudiciais e assim por diante. Por quê? Porque o dono real da empresa, o devedor profissional, ele não vai confiar no terceiro. Ele vai se cercar de instrumentos para se proteger. Principalmente quando o terceiro não é da seara dele ali, né? Família, né? Pai, irmão, filho, esposa, marido. Se não for isso, quase sempre ele vai fazer uma procuração no cartório e essa procuração vai dar poderes para ele gerir a empresa. Essa procuração é uma das provas fundamentais para a gente trazer esse terceiro para o polo passivo do processo. Então isso é fundamental que a gente preste mais atenção nisso, né? Os advogados aprendam a usar os atos notariais em favor do credor. Mas veja que a metodologia é fantástica, por quê? Porque antes de chegar nos atos notariais, por que adianta? Vamos pesquisar cartório. Então, tem 5.570 municípios no Brasil. Eu vou pesquisar cartório, quanto que eu vou gastar? 800 mil reais pegando certidão em todos os cartórios do Brasil? Não. E vá falar para o credor que você vai precisar gastar. Mas não quer nem ouvir falar, né? Me dá mais dinheiro que eu vou investir nessa cobrança. Ele não quer ouvir falar. Já teve um prejuízo o investimento, ele não vê como investimento, né? Então, por isso, essa otimização e é parte da metodologia justamente por isso. A gente percebeu que é uma dor do cliente. E, né, é algo natural, porque se a pessoa já teve um prejuízo, está cobrando aquele crédito para ajuizar uma ação, teve custas, tem todos os... honorários do advogado, exatamente, custas judiciais, fora o tempo que ele está sem receber aquele crédito. Exatamente. Né? E aí, essa parte do nosso cronograma, em um dos nossos módulos, onde a gente vai falar e vai ensinar o advogado do credor a justamente racionalizar a pesquisa. Então não é só organização, eu preciso de racionalidade nessa pesquisa para minimizar o impacto nos custos. Exato. Então nós vamos te ensinar a identificar quais são os municípios que de fato a gente precisa pesquisar. Né? Você não sai pesquisando em todo e qualquer município. Não, eu vou de fato pesquisar onde aquele devedor já teve uma residência, já teve um domicílio, já teve alguma passagem de alguma forma. Porque ali, com certeza, se formos encontrar atos notariais, procurações, etc., está ali, com certeza, nesses municípios. E aí é muito interessante porque na nossa metodologia a gente justamente direciona todas as fases
da pesquisa, da investigação, para direcionar essas pesquisas no futuro, otimizando custos. Então, principalmente na parte de processos judiciais, nessa busca que a gente faz dentro de outros processos, a gente já consegue, por exemplo, descartar eventuais bens que a gente vê que não vai precisar, não adianta eu ir buscar uma matrícula, uma procuração, uma coisa que naquele processo já não deu certo, já está batido. Perfeito, isso reduz risco. O gerenciamento de risco é muito importante para nós e tem que ser levado em consideração nisso também na realização desse trabalho, que futuramente você vai prestar esse serviço para o seu cliente ou para outros colegas advogados. Por quê? Se você penhora um imóvel que já está penhorado ou que foi vendido a terceiro, sabe o que vai acontecer? Vai ter que pagar sucumbência para o terceiro, de boa fé, que adquiriu aquele imóvel. Então, você está achando que achou o bem que vai satisfazer aquela dívida? Pelo contrário, você está gerando ônus para o seu cliente. Então, você imagina, depois de 10 anos procurando um bem imóvel, o patrimônio do devedor, chegar e falar para ele, ó, você vai ter que pagar mais 20% de honorários para o advogado da parte contrária, porque eu penhorei um bem que já estava vendido por ele. E aí, como é que você explica isso? Justamente nessa questão, a hora que a gente olhou para os novos CNPJs, né, começou as pesquisas, a gente viu que tinha 20 empresas, 30 empresas constituídas em nome desse devedor, algumas já inaptas por omissão de declarações, outras constituídas claramente com o propósito fraudulento, igual a devedora, inclusive. Do processo que nós estávamos... processo. Que originalmente... Exato. Porque nesse caso que a gente identificou em outros processos, a gente viu que o modus operandi do devedor, né, que era o cabeça do grupo econômico, era de constituir uma empresa e lá tomar linhas de crédito com bancos. Essas empresas elas eram constituídas em nome de pessoas relacionadas não diretamente, ou seja, não são familiares, mas pessoas que estavam ali no círculo de convivência do devedor. O contador, o gerente. Exato, o diretor. E tudo isso apareceu, essas pecinhas do quebra-cabeça foram aparecendo em depoimentos em processos trabalhistas que a gente conseguiu coletar. E fora isso, contratos de banco que o próprio... sócio de fato, exato, né, assinava como avalista das empresas. Com procuração, ele assinava tanto como avalista como procurador daquela empresa que estava tomando crédito. E aí foi que a gente traçou não só, né, o perfil do sócio de fato dessas empresas, do cabeça do grupo econômico, mas também o histórico societário dessas empresas, para permitir ao cliente que ele tomasse uma decisão estratégica para não sair colocando todo mundo no polo passivo, né, de eventual pedido de reconhecimento de grupo econômico. Isso é muito importante. É o que a gente está querendo mostrar aqui para vocês. Numa estratégia, né, para o estrategista da execução, os detalhes são fundamentais. Se a gente não prestar atenção nos detalhes, esquece. Não vai pegar nada. E é mais do que isso, não são só os detalhes, e por isso a importância da metodologia, porque às vezes se você não tem uma metodologia, esses detalhes passam desapercebidos. Perfeito, perfeito. É a metodologia, a organização que será resultado dessa metodologia é que vai te propiciar a visão de todos esses problemas. E interessante que um processo, nesse caso, já de muitos anos tramitando na justiça, sem R$1 bloqueado por parte do credor, de repente, o advogado que era o nosso cliente recebe a informação de que nós estamos entregando para ele 22 milhões de reais, né, para que ele possa receber o seu crédito. Nesse caso, acho que ele tinha 1 milhão e pouco de crédito, era uma dívida em torno disso. Para ele, quer satisfação maior do que essa? E mais, qual foi a conduta dele? Colocou isso numa notificação, anexou o relatório com todas as provas produzidas e mandou para o devedor. Devedor, ó, você deve 5 milhões para o Bradesco, 3 milhões para o Itaú, você deve mais não sei quanto, tem não sei quantos processos trabalhistas. Você quer que eu exponha tudo isso de informação que eu encontrei aqui e produzir prova, que aí de novo não é só encontrar a informação, é produzir prova.
juntar as procurações, as certidões cartorárias, demonstrando a propriedade desses bens imóveis. Tudo, né, são indícios, vários indícios, que juntos demonstram a prova robusta de que de fato ali houve uma fraude e que de fato ali aquele terceiro que não consta em lugar nenhum é o proprietário real de todas aquelas empresas. Então, nesse caso, o devedor vem para um acordo antes mesmo daquele processo do advogado estrategista levar essas provas, todos esses documentos todos encontrados para o processo. Antes disso, ele muito mais rápido vai lá, notifica o devedor. Extremamente vantajoso para ele, né? Porque ele não vai correr o risco de perder 22 milhões em patrimônio para credor trabalhista, para o credor tributário, para o fisco municipal, estadual, federal. Ao invés de pagar 1 milhão para o devedor que tem o acesso e a organização de todas essas informações. A informação vira o poder do credor nesse caso e é o que a gente sempre fala, né? Passa na frente de recebimento aí de vários outros credores que estão há anos. Esse caso mesmo a gente, no histórico de estudo dos processos, identificou ações trabalhistas de 1992. Então, trabalhista. Informação é tudo, né? A riqueza deste trabalho está em informação, obtenção de dados. Então acho que é isso, acho que esse papo, essas análises de casos concretos é o que você vai encontrar no curso, né? Principalmente a análise dos tipos de fraude mais realizadas no Brasil. A gente vai falar um pouquinho de cada um dos tipos de fraude mais cometidos pelos devedores profissionais e a partir daí te ensinar a produzir provas contra essas fraudes. Produzir provas para, de alguma forma, mostrar ao juiz a necessidade dele incluir os terceiros, sejam os laranjas, sejam os sócios de fato, como foi nesse caso. Exato. E aprender também a metodologia a ser aplicada, a estratégia, quais são as melhores estratégias. Eu acho que essa é a riqueza da informação que a gente quer passar para vocês no curso também, que é justamente aplicar a metodologia e depois, com essas informações, saber como utilizá-las e qual a melhor estratégia para fazer um bom uso dessas informações no seu processo. É isso aí. Então esse foi mais um Papo de Credor. Até a próxima.